Nessa aula, vamos abordar os outros dois laços de repetição, o laço while e o laço do while. A ideia é a mesma do laço for, é de estabelecer uma lógica para se fazer um laço de repetição a fim de automatizar o código que está dentro do laço em questão. Cada um dos laços tem a sua característica. No caso do laço while, a característica principal dele é de tratar somente, na sua declaração, né, somente a condição de parada ou condição de repetição. Então, ele é um laço mais simples de se entender, porém, ele exige um pouco mais de controle, né, desse laço. E esse controle a gente tem que fazer, né, antes da entrada no laço, a gente começa fazendo antes da entrada no laço e tem que fazer também dentro do laço, para garantir as três partes principais, né, as três partes necessárias, né, de um laço de repetição, que é a inicialização, a condição de parada e a forma do incremento. Então, no laço while, né, a gente precisa também de uma variável de controle, assim como nós temos no laço no for. Então, nós temos também uma variável de controle, né, aqui eu chamei ela de i. A inicialização a gente deve fazer antes de entrar no laço, né? Então, aqui eu já inicializei essa variável i em 0. Vou criar o laço, colocar a condição de repetição, né? Então, vai repetir enquanto o i for menor que 10. Aqui eu vou colocar o que eu quero que ele faça, né? Quero que imprima na tela o i, ou seja, vai imprimir os números de 1 até 10. Vou fazer um em cada linha, né? Cada vez que imprimir, eu vou pular uma linha. E dentro do laço, eu preciso de fazer esse incremento. Então, olha, se eu não inicializo o laço antes da entrada, não tem como eu garantir qual vai ser o primeiro valor, né? Não tem nem como eu garantir que ele vai entrar nesse laço. Pode ser que o valor que já esteja, né, nessa variável i seja até maior do que 0. Aqui a condição de parada faz parte da sintaxe, da declaração do comando, da estrutura. E se eu não colocar esse incremento aqui dentro do laço, ele nunca vai, essa variável de controle nunca vai receber outro valor, ela nunca vai receber o próximo valor, então viraria, né, um laço infinito. Dessa forma, executando, né, compilar aqui para executar o código, tá lá, eu tenho os 10 valores, né, todos os valores de 0 até 9, né, que é a condição de repetição, é o i ser menor do que 10. Então é um laço muito simples, né, e ele tem, né, um funcionamento muito parecido, né, com o laço for. Só que no laço for, como visto, né, na aula anterior, nós já temos a possibilidade de declarar aqui na entrada do laço a inicialização, a condição de repetição e o incremento. No laço while isso não é possível, eu tenho que fazer, né, manualmente. Então, vai aí, né, um cuidado especial com o laço while para não esquecer, né, de nenhum dessas duas etapas aqui. Essa, se você esquecer, né, vai ter provavelmente um problema de sintaxe, mas facilmente pode acontecer de esquecer dessas duas partes, né, da inicialização e do incremento. Bom, esse é o funcionamento do laço while. O laço do while, ele também é parecido com o laço for e o laço while quanto ao seu objetivo, né, que é de estabelecer uma estrutura de repetição. O do while, ele tem uma pequena diferença do laço for e do laço while. Tanto o laço for como o laço while, na entrada do laço tem a condição de repetição. Ou seja, na entrada do laço eu já tenho estabelecido ali qual é a regra para a repetição dos comandos que vão estar dentro desse laço, né? No exemplo que acabamos de ver, era o i ser menor do que 10. Então eu já entro
fazendo esse teste. No do while, tem essa pequena diferença, que eu não faço o teste na entrada, eu faço o teste no final. Então, olha só. Coloquei a mesma regra, né? Para repetir enquanto o i for menor que 9. Porém, eu vou demonstrar já qual é, o que isso causa, né? Qual é a diferença. Vou fazer da mesma forma do while. E eu também não posso esquecer, né, de fazer o incremento aqui dentro do laço. Então, eu tenho aqui a mesma lógica do exemplo anterior. Então, o funcionamento é o mesmo, né? Só que eu coloquei errado aqui, é 10, né? Tem a mesma lógica, o funcionamento é o mesmo. Só que, como o teste é no final, ele só sai do laço se ele não atende a esse teste quando ele chega no teste. Ou seja, eu posso ter aqui uma situação em que essa variável de controle, né, esse i, que é a minha variável de controle, ele já não atende logo de cara. Né? Então, i é 15, meu teste para repetir é ser menor que 10, tanto no laço for quanto no laço while, ele não entraria e nada seria impresso. Diferente do while, que vai testar no final. Então, ele vai fazer, entrar, imprimir, receber mais um, então 15 vai virar 16, vai testar que i é menor que 10? Não, então ele sai do laço. Mas ele imprimiu o 15 aqui pelo menos uma vez. Né? Vamos ver no teste, olha, imprimiu o 15 pelo menos uma vez. E a gente pode ver, né? Vou demonstrar aqui, que no while isso não aconteceria. While i menor que 10, a mesma regra. Estou fazendo o mesmo programa, né? Imprimiu o i. Está da mesma forma como no do while. Nesse caso, ele não imprime nada, porque ele não satisfaz, né, essa regra. E vou fazer também com o for. Então, for i, ó, posso fazer aqui, né? I igual a 15, i menor que 10, e mais. Ele também não faz. Posso também retirar, né, essas duas partes do for e deixar ele com a estrutura parecida com o while, né, e testar a mesma situação, e eu consigo observar que ele também não faz. Ou seja, ele só vai executar quando eu estiver utilizando o do while, porque o teste é no final, né? Então, ele vai entrar, executar uma vez, escrever esse número, mesmo que ele seja maior que 10, depois o teste é feito, aí ele sai do laço e finaliza a execução. Então, é o único caso em que pelo menos uma vez, mesmo que a condição não seja satisfeita, a gente vai, né, ele vai entrar dentro do laço e executar o código que está aqui dentro.